Oi, gente, voltando. Oremos para dessa vez dar certo, viu? Porque olha, tá difícil. Mário, te enviei o convite. Vê se você consegue aceitar. Estou aqui, você me ouve? Ó, tá vendo? Eu tô te ouvindo, mas não tô te vendo. Mas vamos começar. Vamos começar assim mesmo. Em A nome de Simone, Jesus. Simone tá vendo nós duas? Tem duas pessoas aqui, meninas. Vocês estão vendo tanto eu quanto a Mari? Tá normal pra vocês? Tá normal. Então tá, eu vou abrir o Instagram aqui de outro celular só pra eu conseguir ficar te vendo. E vamos seguir assim mesmo, em nome de Jesus, vai dar certo. Amém. Amém, irmã. Mas fique à Deixa eu só, vontade, viu, para fazer a abertura. tá bem, deixa eu só abrir aqui o Instagram só para poder conseguir ficar te vendo, porque é tão difícil fazer live só ouvindo e não ver a outra pessoa. É, pelo que eu tô vendo aqui, o problema é só aqui mesmo, o restante tá normal. Ai, não vai adiantar, eu abri de outro Instagram aqui, mas eu não vou conseguir te ver mesmo assim, porque seu Instagram é privado. Você teria que aceitar a solicitação, mas como você tá na live, não tem como. Mas vamos seguir assim mesmo. O importante é que o pessoal do outro lado tá te ouvindo e tá te vendo normal. Amém. Bom, eu vou começar explicando mais uma vez a ideia desse propósito para quem está aqui pela primeira vez, que não está entendendo. E aí depois você se apresenta e a gente começa, tá bom? Amém, irmã. Fique à vontade. Bom, para quem está aqui pela primeira vez, que não está entendendo o que, que a gente está fazendo aqui, eu decidi iniciar o propósito de leitura no livro de Esté durante o período de 10 dias, que é o número de capítulos que tem no livro. Mas dessa vez eu decidi fazer de uma forma diferente, que é o formato de lives, com alguns convidados. E aí eu convidei algumas pessoas, pessoas que já passaram, pessoas que ainda faltam passar, porque ainda faltam 2 dias para o propósito acabar. E a convidada de hoje é a Mari. E eu fico muito feliz e agradecida pelo convite dela. Fico muito. Estão comentando aqui, peraí, deixa eu ler aqui. Você consegue. Oi? Você consegue. Ah, você. Não, não vejo, não tô vendo. Pra mim tá como se eu estivesse na live sozinha. Mas, enfim. Continuando aqui sobre a ideia do propósito, ler o livro de Esther durante esses 10 dias. Porém, eu entendi que toda vez que a gente lê, nunca é a mesma coisa. Não sei se para você, Mari, que está aí do outro lado, para você é assim também. Quando a gente lê, por mais que a gente já tenha lido outras vezes, nunca é a mesma coisa. Sempre a gente recebe algo novo. E eu falei, não, tá, eu já li outras vezes, sozinha, já li com um grupo de amigas, mas dessa vez eu queria levar um pouco desse propósito tão abençoado que foi para mim, para as pessoas que me acompanham no Instagram. Porque eu vejo que o Instagram, não só para mim, mas para outras pessoas, também é uma porta para que as pessoas abençoem a vida de outras pessoas, sabe? E foi aí que eu decidi usar essa oportunidade que eu tenho aqui no Instagram para fazer esse propósito e ao mesmo tempo que eu estou fazendo
esse propósito com pessoas especiais, eu tô passando a mensagem e abençoando outras vidas, outras pessoas que estão chegando por aqui agora, pessoas que já estavam aqui há um tempo, mas que está tendo a oportunidade de ser abençoada através da mensagem que esse livro nos traz, entendeu? Então eu decidi iniciar esse propósito por esse motivo, tanto para que nós sejamos abençoadas e transformadas, porque toda vez que a gente para estudar um livro da Bíblia, mesmo que a gente já tenha estudado outras vezes, a gente recebe algo novo, sabe? A gente recebe um renovo da parte de Deus. Então, é muito importante para nós esse propósito também. E assim como é para as pessoas que estão acompanhando do outro lado da tela, né? Então, essa é a ideia, fazer esses 10 dias de propósito. Hoje a gente está no 8º dia, só faltam 2 dias para acabar. Nem eu acredito como é que passou tão rápido. O prazo de 10 dias é curto, mas eu achei que ia demorar um pouquinho, sabe? Mas não, passou assim, num piscar de olhos, a gente já está no 8º dia. Meu Deus, como passa rápido. E eu confesso para vocês que, já fugindo aqui um pouquinho do assunto, confesso para vocês que hoje todos os dias eu tenho feito a live em horários diferentes, nunca é o mesmo horário, porque eu decidi encaixar dessa maneira na rotina do restante do pessoal que está participando, porque nem todo mundo tem a mesma rotina, né? Então, todos os dias eu tenho feito em horários diferentes, nunca é o mesmo. E hoje foi um dos dias assim, mais difíceis, porque sabe quando o cansaço chega que você diz assim, meu Deus, eu não vou conseguir dar conta? Foi hoje, porque olha, para eu estar de pé aqui, eu fiz 1 bilhão de coisas só para eu conseguir ficar acordada até o horário que a gente tinha combinado para estar aqui, viu? Porque hoje foi o dia que o cansaço disse assim, ei minha filha, eu tô aqui, mas eu tô de pé, em nome de Jesus. Estamos de pé, né? Graças a Deus. E é isso. Mari, você quer começar se apresentando? Amém, amém, quero sim. Eu me chamo Marilane, né? Sou casada, congrego na Igreja Batista em Aldeia, né? Para quem não conhece, a igreja que é pastoreada pelo pastor Marcos Fenelon. Algumas pessoas conhecem ele porque ele de manhã, mas todos os dias, às 7 da manhã, ele na 100.7, ele faz um momento de reflexão. Então, tem algumas pessoas que já conhecem, né, a igreja através desse canal da rádio, né, que ele tem. E eu estou bem me sentindo muito privilegiada mesmo, assim, pelo convite, privilegiada por meu nome, né, ter subido ao coração da Simone, né, do seu, e do Senhor, principalmente, né, nos dando a oportunidade de falar sobre ele. E é uma responsabilidade muito grande, né, compartilharmos a palavra. Na realidade, eu acredito que o Senhor fala muito ao meu coração através da vida de Esté. E eu acredito que é um lembrete do Senhor para a minha vida também. Não é só um lembrete do Senhor para a vida de quem está assistindo, mas é um lembrete do Senhor também para a minha. Então, em nenhum momento eu vou sentir que eu estou falando assim, simplesmente para outra pessoa sem me incluir, sabe? Porque eu sinto que a palavra do Senhor nessa noite, ela é para a minha vida, a começar da minha vida, tratando a minha vida, para poder também tratar a vida de quem estiver perto de mim através dessa live. Então, louvado seja o Senhor, né, que deixou o verbo dele encarnado através da palavra dele e o espírito dele para trazer vida a essas palavras ao nosso coração. E louvado seja o Senhor. Ele é bom e é por causa dele, pela misericórdia dele que nós estamos aqui. Então, minha irmã, ficou no seu tempo, viu? Quando você quiser que eu comece, a gente pode começar. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Amém, Maria. Eu que agradeço por você ter aceito. Eu nem sei como é que é a sua rotina por aí, mas é como eu falei para as outras pessoas e eu falo para você de novo. Só a importância de você ter dito sim para um propósito que veio do coração de Deus já tá ótimo. Mesmo que você tenha uma rotina corrida, você falou, ei, eis-me aqui, eu vou. Então, tá ótimo.
Eu sei que talvez não seja um desafio fácil para você, porque não sei se você já fez live outras vezes, se é a sua primeira vez, se você já tem ou não tem o costume de fazer, mas eu fico muito feliz que eu tenha sido uma pessoa que foi usada por Deus para te preparar para esse propósito, porque eu sei que não é simplesmente chegar aqui e passar uma mensagem, tem a questão de que você se prepara antes para que tudo isso aconteça, sabe? Nada é, eu vou lá no momento da live e pronto. Não, tudo tem um preparo. Então, só de você ter dito sim, ter se preparado para estar aqui, eu já fico muito feliz, viu? Eu agradeço muito por você ter dedicado um pouquinho do seu tempo para poder fazer esse propósito aqui conosco. Sei que é um pouquinho corrido, né? Mas, como eu falei, a importância de você ter dito sim para um propósito que veio do coração de Deus já é de de muita importância, sabe? Então, eu fico assim muito agradecida. E uma coisa que eu queria falar, que você acabou falando aqui mesmo, até eu acho que você nem assistiu a live de ontem, mas você acabou tocando num ponto que eu falei ontem, que foi até de um louvor que eu indiquei aqui, que a gente primeiro, o Senhor primeiro trabalha em nós para poder depois ele nos usar para cumprir o propósito dele. E foi um louvor até que eu tinha indicado na live de ontem. Eu também falei sobre isso na live de ontem com a Emanuele. E é realmente isso, né? Primeiramente, o Senhor trabalha em nós, aquele que precisa de ser trabalhado, aquele que ele precisa transformar para que a gente seja usado por ele para transformar a vida de outras pessoas. Então, que bênção é a gente estar aqui como escolhidas dele para estar fazendo isso, né? Que bênção é que a gente foi preparada por ele para estar vivendo esse momento. E estamos nós aqui no nosso oitavo dia, mesmo sendo rápido, mas ao mesmo tempo uma correria. Eu falei, gente do céu, tem sido uma bênção, viu? Porque sabe quando você não sabe como é que vai acontecer, mas você tá ali à disposição para o que Deus fizer? Quando as pessoas começaram a falar para mim, eu não consigo no mesmo horário, porque desde o início eu não coloquei nenhuma pessoa, tipo assim, vai ser todos os dias às 7. Não, não coloquei, eu deixei todo mundo decidir o horário. Mas quando as pessoas começaram a falar os horários que eu comecei a ver, eu falei, gente do céu, só o Senhor para eu conseguir dar conta, viu? Porque olha, todos os dias um horário diferente. Hoje mesmo já são quase 11 horas, ou já é 11 horas, nem sei direito, porque eu não consigo ver o horário aqui. Mas nós estamos aqui, mesmo sendo difícil, né? Graças a Deus. E eu falei para algumas pessoas até no privado, inclusive para a Simone também, que foi usada como ponte para que você estivesse aqui nesse propósito hoje. Eu falei para ela que, independente do que acontecesse, o importante era conseguir manter esse propósito de pé. E é isso que eu tenho feito, graças a Deus, graças ao força que Ele tem me dado, que Ele tem dado às pessoas que estão participando. Mesmo sendo difícil, mesmo sendo puxado assim, sabe? Ele tem dado forças para a gente continuar. E que bom que a gente já está no oitavo dia, firme e forte, e não tem desistido, viu? Mas é isso, eu fico muito feliz, muito agradecida por você ter aceitado, também todas as pessoas que estão aqui, aquelas que chegam no dia, aquelas que estão aqui todos os dias, desde o primeiro. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, viu? E é isso, pode continuar, Mari, se você quiser, tá bom? Amém, amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, nós, antes de começarmos a compartilhar essa pequena devocional, né, essa pequena reflexão, eu queria convidar a gente a orar, colocar o nosso coração diante de Deus, a convidar o Espírito Santo para esse lugar, a louvar, engrandecer o nome do Senhor, porque Ele é bom, a dizer o quanto Sim, Ele é grande, o quanto Ele é maravilhoso, o quanto nós somos gratos pela misericórdia dele, está nos resgatando todos os dias, porque nós sabemos de onde ele nos tirou. Se você estiver aí na sua casa e você puder ir dizendo palavras de amor ao Senhor,
declarando sua dependência do Senhor, declarando que Ele é o teu supridor, Ele é o teu restaurador, Ele é aquele que tem a última palavra sobre a tua e a minha vida. Se você puder, nesse tempo, levantar a sua voz, levantar, abrir seu coração e colocar essas palavras diante do Senhor. A gente muitas vezes tem tantas palavras para conversar durante todo o dia, através de WhatsApp, através de mensagens, através de distrações, e muitas vezes, para colocar o nosso coração diante de Deus, a gente tem tanta vergonha, e deixa eu te falar, assim, mesmo que você não esteja nessa hora sentindo, mas pela fé, use a tua boca, que tem um potencial criativo, de declarar a bondade do Senhor. Ele é digno. Se há alguém aqui de ser digno de louvor, de adoração e da nossa atenção, esse alguém é o Senhor. E, papai, nós queremos nessa hora abrir esse tempo na tua presença. Paizinho, nós te louvamos pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Ah, Senhor, nós pedimos, Pai, perdão pelos nossos pecados e as nossas falhas. Pedimos, Senhor, perdão porque muitas vezes nós negligenciamos dar a primazia do nosso coração e da nossa atenção a Ti e colocamos distrações, carências e tantas outras coisas no lugar do Senhor nas nossas vidas. Nessa hora nós queremos aproveitar esse tempo, Pai, para render louvor e adoração a Ti, Senhor. Nós não estamos aqui por causa de A, de B, de C, nós estamos aqui porque o Senhor colocou em nosso coração um chamado. O Senhor colocou em nosso coração um desejo, e a tua palavra diz que é o Senhor quem opera tanto o querer como o efetuar. E, papai, nós queremos dizer sim ao teu chamado de dedicar esse tempo para ouvir tua voz. Meu Deus, se tão somente, Pai, o Senhor falar conosco, nós sabemos que mudará a história das nossas vidas, Pai. Nós sabemos que mudará a nossa forma de pensar, de agir, de se comportar, de reagir à tua presença. Ah, Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, Espírito Santo, fala conosco. Nós calamos na autoridade que é no nome de Jesus, toda e qualquer que seja a voz contrária à voz do Espírito Santo. Todos os espíritos de engano, de confusão, de distração, de frieza, de conformidade a uma mesmice, de religiosidade, seja repreendido e neutralizado na autoridade que é no nome de Jesus. Jesus, nós queremos tão somente aprender contigo, nós queremos tão somente desfrutar do Verbo encarnado e que toda a verdade, que o Espírito de Deus nos conduza nessa noite, revelando aquilo que precisamos aprender e desfrutar de uma vida prática da palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Amém. Meus irmãos, eu vou pedir, se for possível, que enquanto eu estivesse falando, a gente não comentasse, sabe? Se quiser apertar no coração, fica à vontade, mas que a gente não comentasse para não tirar o nosso foco, não nos distrair, né? Numa era tão digital, a gente sabe que uma notificação, um comentário distrai, né? Então, a gente vai abrir os comentários assim que a gente estiver finalizando ali, para que você possa expressar a sua palavra de gratidão, de pergunta, né? E de exaltação ao Senhor. Amém? Amém. Eu vou fechar aqui os comentários até a gente terminar de falar aqui, e aí depois eu abro. Amém, amém. Obrigada. Ô, queridos, eu queria pedir, se você tiver na sua casa, para a gente abrir em Esté, capítulo 8, né? Que bênção esse livro de Esté. Uma história de tantas reviravoltas, né? Uma história de uma mulher improvável, né? De uma improvável do Senhor, de alguém que a sociedade não teria esperanças, mas que o Senhor, ele
por sua infinita bondade, fez além. E eu não vou me ater aos capítulos anteriores, porque vocês já estudaram nos outros dias. Então, para ser até mais objetivo, a gente vai se ater ao capítulo 8, de modo que eu só vou trazer para vocês o panorama. O livro de Esther conta a história realmente de uma moça, né, de uma jovem órfã, né, que representava ali o povo judeu, o povo de Deus, e ela estava ali sendo criada pelo seu tio, Mordecai ou Mardoqueu, dependendo da tradução. Diante desse cenário surgiu uma possibilidade, né, de ela se tornar rainha, onde houve toda aquela trajetória de obediência, de renúncia, para que ela pudesse obedecer às instruções do seu tio, que era aquele responsável pela vida dela, né? E traz tanto valor no cumprimento de um princípio que a gente aprendeu, o princípio de obediência, o princípio de renúncia, princípios de honestidade, verdade, de cuidado, de reverência, tantas coisas tiramos, né, de lições, né, vivi nos outros dias. Sim. Mas eis que chega um momento que é o cume da história, que é quando ela realmente depois do período dela de jejum e oração, ela tem a oportunidade de entrar na presença do rei e poder realmente pedir, né, aquilo que realmente ela almejava, que era tanto revelar a trama que estava acontecendo por Amã, que era uma pessoa de confiança do rei, como também era uma pessoa de confiança do rei, mas era uma pessoa mal intencionada junto com a sua esposa, né? Era uma pessoa guiada claramente ali pelo inimigo para destruir, ele queria exterminar o povo judeu. E logo em seguida, entramos no capítulo 8, que é o capítulo que ela vai interceder para que também o povo não seja morto. E nessa noite, o que eu queria destacar conosco, que eu queria, né, trazer para a gente, tem tantas coisas, né? Mas eu queria iniciar falando sobre um princípio, que é o princípio da humildade e o princípio do quebrantamento. Com isso, eu vou ler com vocês. Amém? Esther 8. E diz assim: naquele mesmo dia, deu o rei Assuero à rainha Esther a casa de Amã, pois já tinha se passado, né, a revelação de quem ele era, né, do que ele estava tramando, né, tantas coisas foram reveladas até que o ponto que o rei realmente determinou que ele fosse destruído, né, exterminado, aquele homem. E aí ela recebe a casa de Amã como um presente ali do rei Assuero, que era um inimigo do povo de Deus, um inimigo dos judeus. E Mordecai, né, ou Mardoqueu, dependendo da tradução que você esteja lendo, que é o tio de Esther, aquele homem que foi usado por Deus para instruir Esther em como ela deveria se comportar e peticionar a intervenção de Deus através do rei, ela vem e diz assim: Esther ganhou a casa de Amã, inimigo do rei dos judeus, e Mordecai veio perante o rei, porque Esther lhe fez saber que era seu parente. Tirou do rei o seu anel que tinha tomado de Amã e deu a Mordecai. E Esther pôs a Mordecai como superintendente da casa de Amã. Falou mais Esther perante o rei e se lançou aos seus pés. Irmãos, eu quero destacar, tá? Esse versículo 3. Falou mais Esther perante o rei e se lhe lançou aos seus pés e com lágrimas lhe implorou que revogasse a maldade de Amã, o Agagita, e a trama que ele havia empreendido contra os judeus. Por que eu trago para vocês esse princípio agora da humildade e do quebrantamento? Irmãos,
Nós estamos diante de uma jovem inexperiente, uma jovem que não tinha curso de oratória, curso de performance, cursos de como se posicionar. Ela não tinha, irmãos, não tinha. Ela não tinha uma faculdade que pudesse instruir ela em como chegar diante de um rei. Ela não tinha como se portar, né? Se fosse nos dias atuais, como se portar diante de um presidente. Mas ela tinha um coração humilde e um coração quebrantado. E a palavra do Senhor fala assim, ó, que o Senhor não rejeita um coração quebrantado e humilde. A palavra do Senhor também diz assim, ó, que o Senhor, ele não olha em 1 Samuel 16, quando Davi é escolhido, o Senhor fala assim, ó, que o Senhor, ele não olha como o homem vê, olha a aparência, o Senhor olha o coração. E nós vemos aqui, através de Esther, que ela tomou uma atitude frente ao problema, orientada pelo tio, mas ela tomou uma atitude de temor a Deus, porque ela primeiro buscou de Deus uma direção. Claro que foi o tio dela que foi essa ponte, eu não posso negar. Amém, meus irmãos? Mas ela tomou uma atitude de ir diante de Deus, buscar instrução, buscar o quebrantamento do coração do rei. Amém? Buscar o arrependimento, a direção, o favor de Deus, o favor do rei, dos reis, o favor do rei que podia entregar a ela o coração do rei da terra. Entende? Ficou claro, Vivi? Entende o que eu quero dizer? Sim. Ela primeiro buscou em Deus, ela buscou de Deus essa direção, ela buscou no Rei dos Reis essa direção, para depois de ter a direção de Deus, ela buscar no Rei terreno. Porque ela já tinha buscado na fonte, que é o Senhor. E muitas vezes, a gente, no nosso dia a dia, a gente se depara com situações desesperadoras. Quem aqui, irmãos, nunca passou por situações desesperadoras? Onde muitas vezes o cenário realmente é de morte. Muitas vezes de uma morte espiritual, muitas vezes de uma morte física, muitas vezes de uma morte emocional, de uma morte financeira, de uma morte relacional. E muitas vezes no calor do desespero, no momento que a gente não sabe o que fazer, a gente muitas vezes tende a buscar conselhos de diversas pessoas, mas a gente deixa por último buscar o conselho do Senhor. E na realidade é o conselho do Senhor que vai nos dar a direção de para quem nós vamos buscar a direção terrena. Quem deve ser as pessoas que têm acesso ao meu coração para direcionar em situações que eu não sei o que fazer? Na minha vida, na sua vida. E, meus irmãos, eu fico pensando aqui, se ela tivesse tido essa atitude que nós acabamos de ler, a Esther foi perante ao rei, se lançou aos seus pés com lágrimas e implorou que fosse revogada a sentença que Amã tinha contra os judeus. Ela poderia ter chorado, como disse aqui, mas se ela não tivesse chorado primeiro aos pés do Senhor, essa autoridade de entrar diante de uma situação terrena que ela não tinha experiência nenhuma, nem curso nenhum, nem coach nenhum, nem treinamento nenhum. O treinamento foi dos céus, meus irmãos. A palavra do Senhor diz assim, ó, que a unção do Senhor, ela nos capacita. A unção do Senhor, ela nos instrui, porque Jesus disse em sua palavra, lá em João,
que o Espírito Santo ele nos guiaria à verdade. Irmãos, quando nós não sabemos o que fazer, a gente precisa colocar o nosso coração diante de Deus. Porque artimanhas, manipulações, choro, vitimismo, meu jeito, se eu falar com fulano, fulano fala com ciclano. Meu jeito não resolve, irmãos. Meu jeito não ressuscita mortos, irmãos. Meu jeito, teu jeito, nossas artimanhas da alma, a gente precisa ter muito cuidado com a nossa alma, irmãos. Eu preciso ter muito cuidado com a minha alma. O nosso coração, ele é enganoso. O nosso coração, a palavra do Senhor diz que a gente deve guardar o nosso coração. Eu e você temos guardado o nosso coração na presença do Senhor para buscar a direção do alto para as situações do dia a dia. Muitas vezes eu e você temos caído e caímos. Se a gente olhar para trás da nossa história, a gente percebe situações que a gente tentou fazer na força do nosso braço e a gente teve frutos, ou seja, resultados carnais, quando se tivéssemos buscado na fonte que cantamos aos domingos na igreja. Tu és a fonte, Senhor. Tu és por quem a minha alma esperou. A gente canta isso, mas buscamos mesmo. O perdão é do Senhor, irmãos. A ressurreição é do Senhor. A sentença de morte sendo anulada é do Senhor. A sentença de estar desempregado, de não há mais jeito, de não tem como, de não há mais jeito para você, de como é que você vai novamente estar na presença do Senhor. O Senhor me diz, antes de tudo se apresentar a homens, se apresente a mim. Se apresente a mim com humildade e quebrantamento. Porque eu te ensinarei, Marilane, eu te ensinarei, irmãos, a como se apresentar nas situações que surgem todos os dias para tragar a sua alma e a alma da sua família. Porque nesse caso aqui era todo o povo judeu que representava o povo de Deus. Mas todos os dias Satanás pede a nossa vida, pede a vida dos nossos entes queridos, pede aquilo que é a nossa alma, pede ao Senhor. Viste tua serva Vivi, Senhor. Viste tua serva Simone, Senhor. Satanás pede, assim como Amã pediu a morte de um povo. Satanás quer ver a nossa destruição, mas eu oro nessa noite, declaro que sepulturas estão sendo fechadas nessa noite. Sepulturas de ministérios estão sendo fechadas nessa noite. Sepulturas de famílias estão sendo fechadas nessa noite. E quando eu digo fechado, é fechado para que não haja morte, mas vida, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu não estou falando isso como frase de efeito, eu estou falando isso porque a palavra do Senhor é viva. E assim como foi na vida de Esther, o Senhor pode fazer na minha vida e na sua. Do jeito dele, da maneira dele, não do meu jeito e do teu jeito. Não no meu tempo e no teu tempo. Não no tempo de fulano, de Beltrano, de Ciclano, mas no tempo do Senhor. Senhor, nós queremos o teu kairós. No caso de Esther, foi um tempo, dois tempos, 3 tempos. No meu tempo, talvez seja diferente, 1 ano, 2 anos, 3 anos. No tempo do Senhor, é o que nós precisamos para que a vontade dele se cumpra em nossas vidas. Mas eu e você não deveremos simplesmente esperar o tempo passar. Esperar o tempo passar sem nos apresentarmos ao Rei dos Reis é perder tempo. Porque quando chegar o tempo de nos apresentarmos para resolver a situação, precisamos ter consultado primeiramente o Senhor para Ele trabalhar em nós, para que possa trabalhar através de nós no coração, na vida, na nossa vida, para que saibamos como resolver situações, muitas vezes aos olhos humanos, que não tem mais jeito, mas para o Senhor há solução.
Aleluia. E aí, irmãos, isso é um princípio. E se é um princípio, quer dizer que eu preciso todos os dias lembrar que a minha vida precisa ser aberta diante do Senhor. Ah, Mari, mas você não sabe. É uma área que eu não gosto nem de tocar, porque perdão. Eu temo que o Senhor já sabe, ele vê tudo. Irmãos, Deus só precisa que você diga a dificuldade para ele. Talvez a dificuldade é com o seu próprio caráter, áreas que você tem caído. E que talvez Satanás esteja usando essa área para dizer que é morte na tua vida. E que por você não conseguir mudar essa área, não tem mais jeito para você, já acabou. Mas lembra que não foi o preço que Satanás está jogando diante de Deus, que é o preço que define o teu valor. O preço que define o teu valor é o que Cristo pagou na cruz. E se Cristo pagou na cruz, como diz em 1 João 1,9. Vou ler aqui com os irmãos. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Mas se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-nos mentirosos e a sua palavra não está em nós. Irmãos, isso aqui é a palavra do Senhor. E se a palavra do Senhor está dizendo que ele abre, ele está aberto, ele quer ouvir o teu clamor, o teu quebrantamento, a tua humildade, aquilo que está no teu coração. Quem somos nós para trancarmos o nosso coração para a restauração do Senhor? Quem é a gente? Satanás quer isso. Quer fazer com que você pense que não tem mais jeito para que você não se apresente ao Rei dos Reis antes de se apresentar a uma situação. E quer um conselho? Não tome nenhuma decisão sem antes consultar o Senhor. Não vá se apresentar ao seu chefe no trabalho sem se apresentar primeiro ao Rei dos Reis. Não vá tomar decisão de comprar, vender, trocar de igreja, findar relacionamentos sem consultar o Senhor, irmãos. Consulte Mateus 18. Consulte a palavra, consulte o Espírito Santo. Quebrante-se, jejue. Ore, ele te capacitará como falar com o rei. E aí, após esse revestimento de poder e de quebrantamento, já não no quebrantamento da sedução. Irmãos, isso é muito sério. Muitas vezes a gente quer usar aquilo que a gente já aprendeu. Ah, eu já aprendi isso aqui, essa técnica. Irmãos, pode servir para umas coisas, mas até as técnicas precisam se submeter à ciência e à sabedoria do Senhor. Senhor, é esta técnica, é isso aqui, é desse jeito. Às vezes você vai sair perdendo, mas é a vontade do Senhor, para você ser honrado lá na frente. E na realidade, esse ser honrado não é uma honra que vai ser para você e para mim, é uma honra que vai glorificar o Senhor. Porque o teu coração não vai estar na recompensa, o teu coração vai estar no Senhor, o teu coração não vai estar em pessoas, no rei terreno, o teu coração vai estar no Senhor, de onde veio a instrução, o teu Senhor, o teu Salvador. A gente canta, né? Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. E quantas vezes a gente não tem negligenciado de deixar a verdade do Senhor reinar em nossas vidas, meus irmãos? Ele sabe o que você não vê. Ele escutou as conversas e as tramóias que você não ouviu. Consulte a Ele. Quebrantemo-nos diante dele. E ele nos ajudará a nos quebrantarmos, muitas vezes, para resolvermos problemas naturais, mas do jeito dele. E nessa
hora aqui no capítulo 8, o Senhor toma ali a vida de Esther em quebrantamento, mas não um quebrantamento fingido, não um quebrantamento ensaiado. Se eu falar assim, é certo que fulano vai fazer. Entende? Mas na confiança daquilo que ela tinha recebido no Espírito, após um período de jejum e oração diante do Rei dos Reis, do dono da vida dela, do dono dos dias dela e do dono do futuro dela. E ela diz, com lágrimas, aos pés do rei, eu lhe imploro, revogue contra os judeus. E a gente vê que no poder Mari, tá do cortando um pouquinho, quebrantamento. eu não tô conseguindo te ouvir bem. Amém? Vocês me ouvem? Amém? Me ouve? Me ouve? Oi, gente. Tá sem som, tá? Eu não tô te ouvindo. Você quer voltar? Ó, agora parece que voltou. Me ouve? Sim, agora sim. Amém. Glória a Deus. Irmãos, glória a Deus, irmãos. Não vamos nos distrair. Não vamos nos distrair. Glória a Deus. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Ah, Paizinho, nós te pedimos, sustenta essa internet, papai. Fala conosco, continua falando conosco, Paizinho. Nós te glorificamos, Paizinho. E a gente viu aqui o cenário mudando, meus irmãos. Onde aquilo que havia uma sentença de morte, o Senhor decreta a última palavra. E eu queria chamar a atenção mais uma vez para a humildade e o quebrantamento de Esther. Porque ela foi quebrantada primeiramente pelo Senhor, para poder saber como se quebrantar com a intenção de coração correta diante do cenário natural dela. E louvado seja o Senhor. No mundo onde persuasão, manipulação é a arma para o convencimento, Esther nos ensina que a presença do Senhor é quem nos justifica. Aqui nós aprendemos também que ela, em obediência, viu um cenário de morte sendo revogado. E eu queria que nós nos colocássemos nessa hora, não como rei Xerxes, sendo um rei natural, mas nos colocarmos diante de Deus com a nossa causa. Quanto tempo você ora por algo? Quanto tempo você tem jejuado por algo e acha que não tem mais jeito? E acha que não tem mais solução? E olha o que aconteceu aqui, ó. Escrevei, pois, aos judeus como bem vos parecer, em nome do rei, e selai com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei, e porque com o seu anel sejam selados, não se podem revogar. Mais para frente a gente viu aqui, ó, que a carta que determinava a proclamação em todas as províncias foi enviada em todos os povos, para que os judeus se preparassem para aquele dia onde os seus inimigos seriam vingados. Mais para frente diz assim, ó, para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra, e também em toda a província e em toda a cidade onde se chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e regozijo, banquetes e festas, e muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Meus irmãos, quando a gente vê o poder restaurador, ressuscitador do Senhor,
agindo na vida de alguém, que foi a vida do povo judeu, por causa de uma mulher, de um homem que foi Mordecai, que se colocou diante do Rei dos Reis, que é o nosso Deus, em dependência e adoração a Ele. Aleluia! A gente viu um decreto de morte sendo mudado quando nos colocamos diante do Senhor. O nosso coração é moldado por Ele. E nós vemos sentenças de morte sendo revertidas em vida. Eu estar aqui é para a glória de Deus. Você está aí é para a glória de Deus. Você está orando por uma causa é para a glória de Deus. Você está colocando seu coração diante do Senhor é para a glória de Deus. É para que o mundo veja que o Senhor é Deus. Não que Marilane é boazinha, porque a nossa natureza é caída, é pecaminosa, mas porque o Senhor muda histórias de uma órfã a uma rainha, de uma sentença de morte financeira a uma sentença de contentamento e prosperidade, de uma sentença de falência familiar, restauração. E restauração, irmãos, aqui fala, o povo judeu estava em felicidade, em alegria, em regozijo, em honra ao Senhor. E aquele temor que havia no coração deles se espalhou por toda a província, porque os povos viram, as vizinhanças viram, os parentes viram, aqueles que achavam que não tinha jeito viram que para o Senhor tem jeito, do jeito dele e não do nosso. Por isso, irmãos, eu quero deixar para a gente lembrar hoje, humildade, quebrantamento diante do Senhor. Porque Ele nos ajudará a nos quebrantarmos do jeito dele, para nos apresentarmos diante de situações que precisamos resolver do jeito dele. Humilhação diante de Deus não é vergonha. A palavra do Senhor diz assim, ó, humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor para que no vosso tempo vos exalte. Humilhai-vos, se quebrantai, se arrepender, para que no tempo dele ele vos exalte, para a glória e honra dele. Deus pode transformar situações desastrosas em grandes vitórias. Desastres, Deus pode transformar em vitória. Irmãos, qual área da nossa vida o Senhor precisa intervir para fazer da forma dele? Qual área da minha vida e da sua vida? Qual área da minha vida e da sua vida as pessoas já cochicham dizendo que não tem mais jeito? E que você sabe. Você percebe os comentários, os olhares, o desespero na sua alma, a ansiedade tomando conta. Qual área? É melhor você ir brigar com essas pessoas dizendo algo, revidando, discutindo, ou é melhor você colocar o seu coração diante de Deus, para que Ele faça um mover restaurador, tão somente na tua vida, como na vida de quem estiver te observando e vendo o milagre dele na tua vida. Não é o fim. Amém? Não é o fim. Tem uma música de Gabriela Rocha, Tu és poderoso. Ela cantou com Lucas Augustinho. E ela canta assim, este não é o meu fim. Não acabou a minha história. Porque o Senhor, Ele é poderoso. E eu queria declarar nessa noite na nossa vida. O Senhor é poderoso. Efésios 3, 20 e 21 diz assim, ó. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder. Qual é o poder que habita em nós nos dias de hoje? O Espírito Santo.
segundo o seu poder que opera em nós, segundo o seu poder que trabalha em nós, segundo o seu poder que nos convence, convence as pessoas que precisam nos mudar, transformar alguma situação, que ressuscita a morte, que ressuscita a tua espiritualidade, que ressuscita a tua sede e fome por Deus, quando você tinha prazer em estar na casa do Senhor, e hoje talvez você olhe e só veja decretos de morte na área espiritual, e que não tem mais chance de se você se colocar diante de Deus. O Senhor te diz nessa noite, filho, vem para mim. Eu posso te receber, mesmo que os homens não te recebam. Eu posso mudar a sentença de morte da tua vida. Porque eu vejo que o mundo não vê, eu vejo o teu coração e é no teu coração que eu vou trabalhar. Para te reposicionar no propósito que eu tenho para você. Esté foi reposicionada. Reposicionada. E sabe, irmãos, eu vejo uma Esther muito madura, muito mais experimentada na fé, muito mais madura espiritualmente depois desse processo. Muito mais firme em Deus, amém? Depois desse processo. Muito mais dependente de Deus depois desse processo. Muito mais crente em Deus depois desse processo. E eu não estou falando que ela não vai ter que manter uma vida de oração depois que ela alcançar a bênção. Porque certa vez eu vi uma frase que dizia assim: buscar o Senhor em tempos de aflição é sabedoria. Mas permanecer no tempo bom, em intimidade com Deus, é obediência e lealdade. Então, eu quero encerrar esse momento dessa noite convidando o Senhor, convidando vocês a juntos irmos diante do Rei dos Reis, que tem o coração dos reis dessa terra na palma da mão dele. Colocar nossas petições juntos diante do Senhor. Amém? E se você quiser abrir agora, irmã, pode abrir. Quero te convidar a orar. Eu quero te convidar a convidar alguém que você sabe que precisa de oração. Eu quero te convidar a convidar alguém que você sabe que já não vê mais jeito para a sua história e que está tentando fazer do seu jeito, está se desesperando mais. Quero convidar você a estar orando nesse momento, a estar clamando por restauração do Senhor nesse momento. Porque a minha fé foi edificada nessa noite, irmãos. E eu espero que a fé de vocês também tenha sido edificada. De que para o Senhor não é o fim. Para o Senhor não é o fim. Esteja atento aos mardoqueus, mordecais, né? Que o Senhor coloca na tua vida nesse tempo. Esteja atento também aos amães que o inimigo tenha colocado também perto de ti nesse tempo. Ah, Marilane, então você está dizendo que eu vou virar inimigo das pessoas? Não. A gente já entendeu que não tem a ver com o nosso jeito, com a nossa justiça própria. A gente já entendeu aqui que é lançar o nosso coração diante de Deus. Esteja atento. A palavra do Senhor diz assim, ó. Orai pelo que vos persegue. Não é orar pedindo castigo de Deus, é orar por quem te persegue. Esté orou por quem perseguia o povo, mesmo ela não estando no Novo Testamento. Veja, irmãos, que bênção foi a instrução de Mordecai na vida dela. E nessa noite, o Senhor pode começar. Estou dizendo que vai ser um estalar de dedos ou como se fosse
um fast food ou um micro-ondas, né, Vivi? Onde eu boto lá, ah, Senhor, resolve aqui para mim o gênio da lâmpada. Não, a gente viu aqui nesse tempo juntos que para Esté foi um tempo, dois tempos, três tempos. A história não diz a quantidade de dias durante todo o processo, diz a quantidade de dias de propósito, mas o processo, os dias não. Qual é o processo que eu e você temos passado, que Deus tem usado para trabalhar em nós o nosso próprio quebrantamento, nossa própria intimidade com Ele, para sabermos agir da maneira dele com os nossos irmãos nas situações adversas que passamos nessa terra. De forma que glorifique a Ele e não que exalte o nosso nome, mas o nome dele. Aleluia. Obrigada, Paizinho. Obrigada, Paizinho. Vivi, tem algo que você queira compartilhar, que veio no teu espírito, enquanto eu falava? Sim, sim, eu queria falar em alguns pontos aqui, mas antes eu queria ler um versículo Amém. que fica lá em Hebreus 4:12, que diz assim: Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Esse versículo me veio na parte onde você falou que a gente precisa todo o tempo buscar ao Senhor primeiramente. Porque o que me trouxe ao coração quando você estava falando sobre isso é que o Senhor, ele coloca pessoas na nossa vida como ponte para a gente cumprir o propósito dele. Mas antes disso acontecer, ele nos pede para que a gente busque a ele antes de buscar pessoas, porque ele coloca as Amém. pessoas Isso certas. mesmo. Mas antes de buscar as pessoas, a gente precisa buscar ele, e aí sim ele vai nos direcionar a um caminho correto para o que se fazer, a uma pessoa correta a se buscar, aquela pessoa que a gente busca, e a gente sabe que a gente vai receber um conselho que veio assim da parte do Senhor, sabe? Um conselho que veio realmente Conselho do bíblico, céu, né? isso, aquela pessoa que foi separada por ele para te confortar, para trazer uma palavra que você precisava ouvir, para te direcionar, ou às vezes até mesmo para te exortar de alguma maneira, sabe? Isso, Porque às vezes isso, uma exortação nos ensina também. Não é isso. só que eu preciso ouvir uma palavra de conforto, uma palavra que conforte o meu coração. Não, às vezes a gente precisa realmente de uma palavra que seja como um conforto para a nossa vida, para poder a gente agir, a gente tomar uma decisão, a gente agir da maneira que o Senhor quer que a gente haja, sabe? Então não é só aquela palavra, eu vou buscar tal pessoa porque eu sei que tal pessoa vai falar algo que me agrade, que me traga alegria. Mas o que eu vejo também é que as palavras de confronto que as pessoas nos trazem às vezes também é uma oportunidade para a gente tomar uma decisão correta, para a gente agir da maneira correta, sabe? Para a gente seguir no caminho que o Senhor quer que a gente siga, porque nem sempre a gente vai receber uma palavra, aquela palavra, O ai, eu conselho preciso correto, né? ouvir isso, mas vai receber também uma palavra de exortação, onde o Senhor ele vai trazer ao nosso coração o que a gente deve fazer realmente para seguir um caminho que ele quer, sabe? Então, isso foi o que me trouxe quando você falou sobre essa parte aí, de buscar primeiramente ao Senhor. Não que a gente não tenha que buscar as pessoas, mas que a gente esteja com os olhos bem abertos para buscar as pessoas certas, porque nesse mundo em que a gente vive, tem tantas pessoas que, ao invés de nos juntar para que a gente viva o propósito de Deus, elas nos afastam e às vezes a gente nem percebe. Então, que a gente esteja alerta para isso. Amém, E irmã. Pois uma outra parte que eu queria falar também, que eu até falei na live de ontem, é sobre a humildade de Esther, né? Porque ali, como aconteceu nesse capítulo de hoje, como aconteceu no capítulo de ontem, ela poderia ter chegado ali ao rei e pedido uma ajuda somente para ela sair daquela situação, mas ela não foi assim, ela pensou em todos
e fez um único pedido, uma única oportunidade que ela teve, ela pediu por todos que estavam ao seu redor. Então, que a gente tenha a humildade de Esther, para não pensar somente em nós, mas pensar no próximo que está ao nosso lado, na pessoa que está ali, às vezes, precisando mais do que nós. E a gente tem uma única oportunidade. Então, o que que você faz com essa única oportunidade que você tem? Você pega ela somente para você ou você compartilha ela com outras pessoas? Então, essa foi uma reflexão que me trouxe também durante a ministração que você fez do capítulo de hoje. Que a gente saiba buscar as pessoas certas e que a gente seja humilde como Esther. E que antes de tudo, a gente continue primeiramente buscando ao Senhor, porque é dele que vem tudo o que a gente precisa, todo o direcionamento, todo o conforto, tudo que a gente necessita para que a gente continue cumprindo o propósito dele, que não é fácil, mas que a gente sabe que ele vai estar conosco. Fácil a gente sabe que não é, né? Porque a palavra dele já diz que a gente terá momentos de aflição, mas que em nenhum momento ele estará deixando a gente sozinhos. Então, que a gente continue acreditando firmemente nessa palavra e no que ele nos diz, né? É isso. Tem algumas coisas também, assim, que a gente pode também trazer para o nosso coração, né? Esse processo de jejum e oração de Esther com Deus, claro que foi buscando uma intervenção de Deus, mas vocês entendem que a intervenção primeiro também precisava ser no coração dela, porque antes dela obedecer o tio, ela estava em desespero, né? Ela não sabia o que fazer. E o tio disse: acaso não foi para esse tempo que o Senhor não te colocou nessa posição? Então, o coração de Esté precisava ser trabalhado por Deus para viver aquilo que Deus tinha para a vida dela. E foi no momento de crise que o coração dela foi quebrantado diante do Senhor. E quando eu digo quebrantado é através do jejum e oração. E isso nos ensina que se existem áreas da nossa vida que o nosso coração está endurecido, e a palavra do Senhor no livro de Hebreus diz assim, ó, se tão somente ouvires a voz do Senhor, o que é que o Senhor recomenda? Não endureça o teu coração. Fala diversas vezes em Hebreus, fala diversas vezes em Apocalipse. E quantas vezes, em fases da nossa vida, em momentos distantes de Deus que a gente passa, a gente endurece nosso coração para a voz de Deus e tardamos em viver as promessas do Senhor para as nossas vidas. Não porque Deus não tem promessa, não porque Deus não pode ressuscitar, não porque Deus não pode restaurar, mas porque nós temos endurecido nosso coração para o trabalhar do Senhor primeiro em nós, para depois ser através de nós. E muitas vezes a gente está pecando em áreas, preso em pecados, preso em situações, porque nós não abrimos a nossa boca, nós não trazemos luz, nós não vamos para dentro, cavar poço. Quando eu digo cavar poço é quebrantar-se. Senhor, eu não estou sentindo nada. Eu estou indo porque Mordecai falou. Mas fala comigo nesses 3 dias de jejum e oração. Porque eu quero e eu preciso ser quebrantado. Porque eu estou com o meu coração endurecido para liberar perdão. Eu estou com estou deixando morrer sentenças de morte. Porque eu não tenho aberto minha boca para buscar no Espírito Santo, que o Espírito Santo me leve ao arrependimento em áreas que eu preciso me arrepender. Porque arrependimento não é remorso. Arrependimento é fugir, é correr. E quantas vezes estamos enlaçados em cenários de morte que Satanás tem preparado, ciladas, porque, por conta da vergonha, por conta da falta de posicionamento em buscar a Deus, em se quebrantar, mesmo sem sentir. Disciplina espiritual não é quando a gente sente, não, irmãos, é porque a gente depende. É porque a gente sabe que a gente não presta. Entende? Quando eu digo que a gente não presta, entende? Estou chamando os irmãos.
Você tá entendendo, né? Eu tô dizendo Tô assim, a entendendo. natureza humana, ela é pecaminosa, a gente por si mesmo não produz nada bom. A Bíblia diz assim, não há nada de bom em mim, João diz, se do céu não for dado, ou seja, meu coração, depois da queda, é naturalmente pecaminoso, eu não presto. E se eu achar que eu sou melhor do que meu irmão, eu estou provando que eu realmente não presto, porque todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Se não fosse Cristo, ai de mim, de você. Eu não estaria aqui, você não estaria aqui. Precisamos do quebrantamento do Senhor. E se nós não olharmos para dentro e reconhecermos áreas da nossa vida que estão duras, dura como pedra, e que o Senhor precisa quebrantar, nós nunca iremos para a face no pó dizer, Senhor, não tenho nem tido mais vontade de chorar na tua presença. Mas eu sei que eu preciso do teu quebrantamento em mim para que eu ressuscite, para que o meu espiritual ressuscite. Porque não é no domingo que vai sustentar a minha obediência ao Senhor de segunda a sexta. É a minha busca, mesmo sem sentir nada. Que foi o que Esther fez, irmãos. Vocês entendem? Que ela nem sabia o que ela estava fazendo ali. Se não fosse Deus usando o tio dela, e ela obedeceu, mesmo sem sentir. E após aqueles 3 dias de quebrantamento, Deus verdadeiramente entrou no espírito dela, trouxe o quebrantamento que ela precisava para ela se quebrantar diante do rei. Quem sabe se Esther teria uma postura, porque naquela época havia reverência ao rei, não havia? Mas nos dias de hoje, a gente não Sim. tem pessoas que a gente também precisa respeitar. E quantas vezes a gente tá magoadinho, chateadinho, a gente não quer respeitar, porque a gente tá com o coração endurecido. A gente leu agora no capítulo 8, versículo 2. Foi 2, foi? Capítulo 8, versículo 3. Em lágrimas. E, irmãos, depois de um tempo como ela passou na presença de Deus, eu não creio que foram lágrimas fingidas. Eu creio que foram lágrimas de quebrantamento. Porque talvez essa mulher não teria tido essa ousadia no espírito e esse quebrantamento do sofrimento de carregar em si o choro, a dor, o que estava se passando no coração de Deus e viver aquilo numa verdade, numa sinceridade, de tal ponto que o coração do rei da terra foi convencido pelo Espírito Santo agindo na vida de Esther e ele pôde reverter o cenário de morte. Não há quebrantamento sem arrependimento. E quando a gente mesmo não consegue se arrepender, podemos clamar ao Senhor que Ele nos guia a esse arrependimento. Eu sei que eu e você já oramos chorando por coisas que queríamos viver, ou que queríamos que não ter vivido, porque a gente tomou decisões erradas. E a gente chorou amargamente. E a gente chorou aos pés do Senhor, clamando uma restauração. Mas deixa o choro do Espírito com gemidos inexprimíveis, através do teu e do meu tempo com Deus, trazer verdade para o nosso choro e para o nosso quebrantamento no reino natural também. Só o Senhor pode mover isso em nossos corações e no nosso espírito. Um choro não fingido, mas um choro de humildade, quebrantamento, arrependimento, que o Espírito Santo pode produzir em mim e em você. Amém? Posso orar, Vivi? Pode sim, minha linda, fique à vontade. Você quer falar algo? Não, não, só que eu queria falar era a mensagem que eu passei aqui mesmo, mas muito obrigada de verdade pela sua ministração.
Assim, parece que. Eu nem sei se você assistiu a live de ontem, mas parece que tudo se encaixou, sabe? De uma Não, live para a outra, assim, não foi tudo assisti, se não. encaixando. Então, muito obrigada por ter se permitido que o Senhor te usasse e te conduzisse nessa live, viu? Que Deus te abençoe. Pode orar Amém. se quiser. Amém. Eu vi aqui um pedido de oração, restauração de uma família, restauração de uma família. Tem mais alguma? Não estou vendo, não. Deixa eu ver aqui. É. Amém. Por enquanto só tem esse. Se você puder depois colocar nos stories para os irmãos ouvirem essa música, Tu és poderoso, Deixa eu anotar aqui, peraí. de Gabriela Rocha e Lucas Augustinho. Irmãos, eu queria pedir a vocês, de verdade, que meditassem em Esté 8:3. Pedir ao Senhor que fale mais com vocês. Eu, eu, eu acredito que Deus, ele quer nos despertar num ano diferente, sabe? Onde a gente Sim, tenha mais profundidade com Deus, onde a gente busque viver de forma que Ele nos quebrante, que Ele nos transforme, que Ele nos molde em pessoas não religiosas, mas pessoas íntimas dele, para que a gente possa ter um choro verdadeiro, não um choro de desespero, não um choro da alma, não um choro superficial, mas um quebrantamento sincero, produzido por Ele em nós. Ah, Jesus, Tu és bom. Eu queria te agradecer, Jesus, porque o Senhor nos levantou nessa manhã, o Senhor preparou esse momento, Pai, porque a Tua palavra diz que onde tiver 2 ou 3 pessoas reunidas em Teu nome, ali Tu estás. Então, o Senhor preparou, Pai. Eu te peço mesmo, Senhor, que a cada vez que nós nos reunamos, não seja apenas de número físico, mas nos reunamos focados espiritualmente. Espiritualmente focados em estar realmente, genuinamente reunidos em Teu nome. Ah, Paizinho, nós queremos te entregar diante da cruz toda essa palavra que foi lida, a palavra do Senhor, não a palavra de pessoas, mas a palavra do Senhor. E eu te clamo, Senhor, que assim como a sentença de morte na vida do teu povo foi revogada, que sentenças de morte sobre a vida dos meus irmãos e na minha vida seja revogada na autoridade que é no nome de Jesus. Que haja restauração de casamentos, que haja restauração de vidas, que haja restauração de vidas espirituais aqui, de intimidade, de não apenas te conhecer, de ouvir falar, estar nos domingos na igreja, mas ter todos os dias um relacionamento não religioso mais íntimo contigo. Ressuscita, Senhor. Restaura, Senhor. Restaura nossas famílias, Pai. Restaura os nossos casamentos. Restaura, Senhor, a saúde, Pai, do filho da irmã Jaciane, Pai. Trabalha, Pai, nessa família, Senhor. O que o Senhor quer trabalhar também na vida de Jace, através desse diagnóstico natural. Envia redes de apoio para ajudar essa irmã, Senhor, nas necessidades dela. Não deixa para a tua filha só, nem que ela se sinta só, mas que ela saiba que tudo está debaixo do teu controle. E se tão somente ela colocar o coração dela diante de ti, o Senhor ensinará a ela todas as coisas, tudo que ela precisar aprender nesse tempo, o Senhor a ensinará. O Senhor derramará mais amor, mais paciência,
Mas, meu Pai, o Senhor derramará o fruto do teu Espírito, Senhor. Eu te clamo, envia pessoas tuas para a vida de Jaciane. Envia pessoas tuas, Senhor, meu Pai, especialistas, médicos guiados pelo teu Espírito para cuidar de Davi. Em nome de Jesus. Também te clamo, Senhor, por cada, meu Deus, irmão que não colocou seus pedidos de oração, mas nessa hora está colocando diante de ti. Fecha, Paizinho, sepulturas de morte, Pai. Nas tuas mãos está a vida e a morte, Senhor, e não nas mãos de Satanás. Eu te clamo que aquilo que Satanás esteve já tramando contra a minha vida e contra a vida dos meus irmãos seja repreendido em nome de Jesus. Em nome de Jesus, cobre minha vida, minha família, meu lar, com o teu sangue, Pai. Livra a mim e o meu marido e minha casa de toda retaliação do inferno. Livra a casa, Senhor, de Vivi, de toda retaliação do inferno. Cobre a vida, Senhor, de Ariane, de Josimar. Cobre, Senhor, a vida de Jaciane. Cobre as famílias aqui representadas, Pai, com o teu sangue carmesim. Cobre as portas de entrada e saída, as janelas, Pai. Livra, Senhor, de todo mal. Em nome de Jesus. Nós declaramos hoje que nós renunciamos toda a nossa idolatria ao ego, toda a nossa idolatria a homens, toda a nossa idolatria em confiança em pessoas dessa terra, dependência de pessoas dessa terra. Nós renunciamos nessa noite e colocamos a nossa adoração e o trono do nosso coração em ti, Senhor. Assim como Esther aprendeu que o trono do coração dela tinha que ser primeiro no Senhor, no Rei dos Reis, para que ela pudesse saber como lidar com a coroa e com o reinado terreno. Não nos deixa inverter essa ordem em nossas vidas, Paizinho, mas guia a minha vida e a vida dos meus irmãos para o centro da tua vontade, em todas as áreas das nossas vidas, e que o teu nome seja glorificado. Livra-nos da inveja, Senhor, da cobiça. Livra-nos, Senhor, de amães. Convence pessoas que estão sendo como amães em nossas vidas. Convence elas do pecado, leva elas ao arrependimento e não nos deixa guardar mágoa, nem revidar mal com mal, mas orar pelos que nos perseguem. E glorifica o teu nome em nossas vidas, Senhor. Para que em tudo possamos ter um coração arrependido, quebrantado e dependente de ti. Em nome de Jesus eu te clamo. Em nome de Jesus eu te oro. Amém. Irmãos, eu queria também dizer aqui que os irmãos me veio enquanto eu orava de presentes. Não estou dizendo que Deus me disse, tá, irmãos? Mas se para vocês fizer sentido, cuidado com presentes. Orem em presentes, em coisas que vocês recebem na casa de vocês. Orem. Peçam a Deus discernimento. Às vezes Satanás encontra brecha para entrar em famílias através de trabalhos de feitiçaria, de presentes, de pessoas que não querem nosso bem, querem de alguma forma entrar nas famílias. Orem, irmãos, vigiemos, cobramos a nossa casa com a unção do Espírito Santo e com a presença do Senhor, com o sangue do Cordeiro, o único capaz de limpar-nos de toda a treva. Amém? Deus abençoe, viu? E mais uma vez, muito obrigada, minha irmã, por esse tempo. Glória a Deus. Amém. Muito, muito obrigada, viu? Por ter se colocado à disposição. Gente, eu agradeço também a cada um de vocês. Que Deus abençoe cada lar, cada família. Eu só queria deixar um recadinho aqui, para quem está chegando por aqui agora. As lives eu deixo salva tanto aqui quanto no meu canal do YouTube, tá? Para quem quiser se inscrever no canal do YouTube, o link tá na minha biografia. Então, se vocês quiserem assistir, é só assistir ou por aqui ou pelo YouTube, porque eu deixo salvo nos dois, tá bom? Que Deus abençoe cada lar e cada família que vai assistir agora ou depois, que vocês sejam tocados e abençoados por essa palavra. Mari, mais uma vez, muito, muito obrigada por se permitir ser usada por Deus para
estar aqui conosco nesse propósito, viu? Que Deus continue te usando, te abençoando, para que você continue levando a palavra dele aonde quer que você vá, viu? Deus abençoe. Amém. Deus abençoe, irmãos. Glória a Deus. Fiquem na paz. Amém. Tchauzinho, gente. Até Tchau. amanhã.